Bom dia, meu irmão, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso devocional. Uma alegria poder nos inclinar diante desse texto maravilhoso, que é o livro de Isaías. Então, por favor, abra sua Bíblia. No livro de Isaías, nós estamos no capítulo 4. Eu gostaria de lembrar você que compre o seu caderno, faça seu devocional. É um momento tão precioso na nossa vida de aprender mais do Senhor, conhecê-lo mais e de forma tão maravilhosa podermos orar, tirar tempo de adoração, de leitura e meditação nas Escrituras Sagradas. O devocional é um momento fundamental na vida cristã, é o momento mais importante na vida de todo cristão, que você possa fazer isso com todo o seu coração e com muita excelência para a glória de Deus. Então anote suas observações, anote suas perguntas, escreva orações, faça também no seu caderno pedidos de oração e de pedido de perdão a Deus. Enfim, abra o seu coração diante das Escrituras Sagradas. No capítulo 4 do livro de Isaías, nós vemos dois conceitos que são introduzidos nesse livro e que vão permear esse livro e também a ideia dos profetas, que se refere tanto ao renovo quanto ao resto. Deixa eu te explicar esses dois conceitos. O capítulo 4 é um capítulo pequeno, mas revela esses conceitos tão poderosos. O primeiro é o renovo, que se encontra lá no capítulo 4, versículo 2. Na realidade a ideia de um broto, de uma árvore que foi cortada e que começa a brotar. É aquele galho onde brota aquela ramazinha, né? Então, o conceito aqui, a ideia que nós temos no texto é da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Sim, por um lado, essa árvore que é Israel, essa planta que é Israel, que é cortada por causa do seu pecado, por causa da depravação total, da sua completa e total incapacidade de frutificar corretamente para Deus. Como Paulo vai desenvolver o conceito de que o salário do pecado é a morte. Enfim, então essa ideia de uma destruição total pelo pecado e de uma incapacidade total do ser humano de se voltar para Deus, e que não há remédio, não há mais solução, não há nada que o ser humano faça que o arremeta novamente a Deus, e que o que resta diante do pecado é a destruição, é o juízo eterno. Vem essa ideia maravilhosa de uma fonte que jorra, de que essa árvore cortada e que agora não tem mais jeito, pelo contrário, dela agora nasce esse renovo. Assim também, quando nós vamos vendo a história do povo de Israel, nós vamos compreender justamente essa ideia. Por exemplo, quando Jesus nasce, o povo de Israel está totalmente sem esperança. Eles acreditavam que tinham perdido o Espírito Santo, a presença de Deus, a graça tão misericordiosa de Deus, porque eles já vinham de milênios de pecado, séculos a fio, pecando contra o Senhor da glória, recorrentemente, e diante da graça de Deus sendo oferecida vez tras vez, a resposta de Israel era sempre uma resposta de pecado. E assim acontece com toda a humanidade. Nós vemos o Deus de toda graça, de toda misericórdia, estendendo o seu amor, o seu perdão, mas a resposta humana é sempre essa. E o povo de Israel perdendo toda a esperança. Vê justamente aí, nessa expressão, o renovo, a ideia da graça de Deus, esse renovo que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a única esperança de vida, de continuidade,
de crescimento. Isso é, essa árvore cortada, como ela vai continuar? Será que foi morta completamente? Será que não há mais esperança? Então, a ideia do renovo é a ideia da esperança, da continuidade, da graça misericordiosa de Deus, da bondade de Deus para com Israel, e não apenas para com Israel, mas também para com toda a humanidade. E no versículo 3 do capítulo 4, o Sha'ar, né? Que é o renovo, o resto, né? O resíduo, a sobra, é o conceito do remanescente santo e fiel. Então, nós vemos nesse conceito do renovo e aqui do resto, a perseverança de Deus nos santos. Todas as nações daquela época foram dizimadas. Onde estão os amorreus? Onde estavam os filisteus, os jebuseus, os amonitas, os edomitas, enfim, todas aquelas nações que eram vizinhas da nação de Israel, todas elas foram dizimadas. Você não vê mais nada delas. Não, o que nós temos aí são apenas ruínas ou achados arqueológicos. Não temos nenhuma dessas nações. A única nação daquela época que sobreviveu foi a nação de Israel. Por quê? Porque a promessa de Deus, a aliança de Deus, não apenas com Israel, mas como Deus disse através de Abraão e prometeu a ele, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como? Por meio de Jesus, esse remanescente fiel que fica, que permanece fiel a Deus, santo ao Senhor. E esse renovo que vem, que é o próprio Senhor Jesus. Então nós vemos Deus, o Senhor da história, tão cheio de graça e misericórdia, como vai dizer lá no capítulo 7, versículo 3 de Isaías. Um resto voltará, é o nome de um dos filhos de Isaías. Deus está dizendo que esse resto vai voltar. E quando nós olhamos a história nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver justamente isso, que é sempre um resto. É Noé, é Ló. Nós vamos ver que o resto é Josué e Caleb. Nós vamos ver com Elias, que eu tenho reservado para mim 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Veja, é sempre um resto, é sempre um grupo muito pequeno. E nós vamos ver também, Isaías 10, o remanescente salvo, que o texto vai dizer. Nós vamos ver que a destruição, né, do capítulo 1, príncipe de Sodoma, povo de Gomorra, quer dizer, é uma destruição completa que existe dessas duas cidades, e Israel é comparado com elas, mas nós vemos ali que Ló sai dessa situação, mas Israel inteiro, no capítulo 1 de Isaías, é comparado com Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, o que vemos aqui é que Deus tem um remanescente, Deus tem um resto, Deus tem um povo. O texto sagrado do Novo Testamento vai dizer que muitos são chamados, o próprio Senhor Jesus diz isso, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Esse chamado geral que acontece, esse evangelho, essa semente que é espalhada por toda a terra, onde todas as nações ouvem do Evangelho, fazendo-se então o Evangelho espalhado a todos os ouvidos, a todos os homens da terra, mas poucos são escolhidos. Então, é sempre a graça de Deus estendida, mas o ser humano sempre rejeitando essa graça. E nós vemos, por esse conceito do renovo, por esse conceito do resto, a soberania de Deus. Nós vemos aí a eleição de Deus. Nós vemos como Deus está com sua mão sobre a história, e mesmo diante da perversidade humana, que insiste, que persiste em abandonar a Deus e se voltar contra Deus e perseverar no pecado, nós vemos Deus perseverando na sua graça, na sua bondade, com o nosso Senhor Jesus, mas também com esse resto que volta, que é resgatado, que é salvo. Então nós vemos a perseverança do próprio Deus
agindo por meio do seu Filho, agindo no seu povo, que vem de todas as nações, que vem de todos os povos da terra, e que Ele vai trazer por meio da sua graça, da sua eleição. De fato, se não houvesse eleição, jamais haveria salvação, porque o ser humano sempre faz opção pelo pecado, sempre se inclina ao pecado, sempre vai abandonar a Deus, e Deus, na sua graça, então acolhe os seus eleitos, e a maneira como você está vivendo hoje determina, revela, mostra se você faz parte desse resto que é santo, desse remanescente que é santo, que é fiel. Essas são as duas características, é o mínimo irredutível, né? Daquele que é cristão. Aquele que é um verdadeiro cristão, aquele que é salvo, aquele que é eleito, tem duas características básicas, essenciais: fidelidade e santidade. Por isso que Paulo sempre vai falando em suas cartas aos santos e fiéis. Essas duas características são fundamentais na vida do cristão. Se você está vivendo em santidade, se você está vivendo em fidelidade a Deus, isso é indício de que você faz parte desse resto, desse remanescente, que você também é parte desse renovo de Deus, dessa planta maravilhosa que Deus jamais deixará perecer, da sua igreja fiel, que Deus jamais deixará que morra e de forma alguma perecerá. Os conceitos do renovo e do resto revelam a soberania de Deus, que lavará todo o pecado desse povo remanescente pelo sangue do seu Filho. E o texto conclui no capítulo 4 dizendo que Ele derramará o Espírito de justificador, o Espírito Santo, esse Espírito que justifica, esse Espírito purificador, santificador. Veja, justiça, salvação, justificação e santificação são irmãs gêmeas. Não existe salvação que não produza santificação. E a evidência da salvação é a santificação. Quem é salvo, quem foi salvo, anda em santificação. Essas duas coisas não se apartam. Essas duas coisas elas não se separam em hipótese alguma. Aquele que está vivendo em santidade, vive em santidade, porque já foi salvo por Deus. A santificação é o resultado da salvação, da justificação. Até aqui nesse texto, vemos isso. E no capítulo 5, ele inicia com uma parábola. Deus lança uma parábola e é um paralelo com Mateus e também com Lucas, aí no caso de Mateus 21, 33, mas também Lucas. Essa parábola ela é lançada pelo Senhor Jesus da vinha. Essa parábola em que um vinheteiro, né, um vinheiro tem uma vinha e de forma perfeita ele constrói essa vinha. Ele escolhe as melhores sementes, ele coloca uma cerca, ele coloca uma torrezinha para que o vigia possa estar olhando para ver se nenhum animal ou ladrão vem. Ele aduba a terra, ele faz tudo que é perfeito e tudo que é necessário para que aquela vinha dê o melhor fruto possível, que aquela vinha possa produzir as melhores uvas, o melhor vinho possível, mas no final de tudo aquilo, o fruto daquela vinha é um fruto azedo, a uva não responde a nada daquilo que o vinheiro fez. E assim também é comparado Israel. E aqui nós vemos a depravação total novamente, a descapacidade total. Nós vamos ver até aqui no capítulo 5, esses primeiros 5 capítulos, que a resposta de Israel, e obviamente a resposta de todo ser humano,
a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é sempre uma resposta ruim. Veja, o ser humano ele está incapacitado por causa do pecado que gerou nele a morte de dar uma resposta positiva a Deus. Por isso que até mesmo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é uma obra de Deus. Veja, o arrependimento é uma concessão de Deus. Deus é que conduz ao arrependimento. Vai dizer Pedro, o pecado entrou na vida do ser humano e nós não podemos dar uma outra resposta a não ser a morte. Não há nada que o ser humano faça que possa trazê-lo de volta a Deus. Se Deus não agir, se Deus não fizer, em absoluto o ser humano deixado só voltará para Deus. A parábola da vinha aqui, e assim também usada pelo nosso Senhor, lá em Mateus e em Lucas, vai mostrar que aqueles inquilinos para quem o dono da vinha, e Jesus expande um pouco essa parábola, esses inquilinos para quem essa vinha foi alugada, quando o dono da vinha vai enviando os seus servos vez tras vez para trazer parte do seu fruto, né? E também cobrando esse aluguel, vendo o resultado dessa vinha, os inquilinos começam a matar, espancar esses que são enviados pelo dono da vinha. E quando então o dono da vinha vê toda essa situação, ele diz: eu vou enviar o meu filho, porque eles vão respeitar o meu filho. Quando esses inquilinos da vinha veem o filho, o que eles dizem? Olha, aquele ali é o herdeiro, vamos matá-lo para que a vinha seja nossa. Essa é a atitude dos líderes espirituais da nação de Israel, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, também naquela época do povo, dos líderes, na época de Isaías, é a mesma atitude de fazer de Israel um lucro da religião, da lei de Moisés, de fazer de tudo aquilo do culto ao Senhor uma forma de lucro, de obter dinheiro, de enriquecer. E veja, quando eles veem o filho, o que eles querem é matar o filho. E Jesus pergunta nessa parábola, então o que fará o Senhor da vinha depois que eles mataram seu filho? Eles mesmos se sentenciam, virá e destruirá aqueles homens e entregará a vinha a outros que lhes dê o lucro. Assim também a resposta que o ser humano dá quando vê o Senhor da glória. É a resposta de Israel, é a resposta do mundo inteiro, essa resposta da morte, essa resposta que não é positiva para com Deus, mas sim de uma depravação total, matando o próprio Filho de Deus. E é isso que os vinheteiros fazem, é não aceitar a graça de Deus, é não aceitar o senhorio do nosso Senhor. E a resposta que temos, infelizmente, é essa. Há uma descapacidade total. Nesses 5 primeiros capítulos, o que vamos ver é que não há solução para Israel, não há solução para a humanidade, não há nada que o ser humano, não há nada que Deus faça para com o ser humano, de graça e bondade, que o traga de volta para Ele. O ser humano está completamente perdido e a resposta, o fruto que o Senhor vem buscar deveria ser um fruto maravilhoso, mas o fruto que Ele vê são os 6 ais que vão acontecendo no próprio capítulo 5. O amor ao dinheiro, a avareza, a cobiça, o acúmulo de bens, a segurança que se coloca no dinheiro. Depois, o outro fruto, uma vida entregue aos prazeres e aos vícios, não dar limite à busca dos seus desejos.
O outro fruto amargo e azedo que Deus vê em Israel e em toda a humanidade são aqueles que encontram no pecado uma forma natural de vida, veem o pecado como algo natural, algo que se deve viver a si mesmo, faz parte. Nós não temos que mudar de vida, não há arrependimento. O pecado, ele entrou na vida do ser humano e ele faz parte de tudo isso. O quarto fruto é a inversão de valores. Eles tornam a luz em trevas, o doce em amargo, o correto em pecado. Há uma inversão de todos os valores. O quinto fruto que Deus vê é a arrogância, é o orgulho, é a autoconfiança, é não buscar a palavra e a vontade de Deus. E o sexto fruto é a força e a rapidez para buscar prazeres e injustiça. Então, o capítulo 5, esses 5 primeiros capítulos, iniciam o livro mostrando quão devastador é o pecado. Quanto o pecado, ele promove uma destruição irrecuperável no ser humano. E não há religião, não há nada que o ser humano possa fazer que o recupere. Mas também não há nada do que Deus faça derramando graça, vitórias, bênçãos, provendo, protegendo o povo de Israel, que lhe torne a Deus, que faça Israel ser grato ao Senhor. E a gente precisa pensar quais as respostas que temos dado diante da graça de Deus. Será que temos dado dureza de coração ou arrependimento? Temos dado a Deus fé ou incredulidade? Temos respondido a Deus com indiferença ou com amor? Qual tem sido a sua resposta, querido? Tem sido ociosidade ou trabalho santo a Deus? Tem sido santidade ou impureza? Quais têm sido suas respostas ao Senhor diante da graça, do amor, da bondade, da misericórdia que Ele tem dado a você? Quais têm sido suas respostas a Ele? Por isso, irmão, que o livro de Isaías não começa com o capítulo 6. O livro de Isaías começa com esses 5 primeiros capítulos, mostrando que a graça e o amor tão maravilhoso de Deus tem sido derramado sobre Israel, sobre toda a humanidade. Séculos e milênios tem sido assim, mas a resposta é que o mundo, o ser humano, continua cada vez mais perverso, continua cada vez mais caído, continua cada vez mais distante de Deus. Nós não vemos um ser humano mais arrependido, apesar das bênçãos ou do sofrimento. Não vemos um ser humano se voltar para Deus de coração arrependido, contrito e quebrantado, apesar de bênçãos ou pandemias, guerras e sofrimentos. Não vemos o ser humano parar e pensar e olhar e falar: Deus tem sido tão bom, tão generoso, e nós temos colhido um fruto tão amargo do nosso próprio pecado. Precisamos de coração nos voltar para Deus de fato e verdade. Não tem sido essa a resposta do ser humano em época alguma, em momento algum. Ao contrário, o que há é um acúmulo de pecado, é um declínio cada vez maior, é um distanciamento cada vez maior do Senhor da glória. Por isso que entra o capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Deus se revela na nossa história de uma forma muito especial. Isaías tem a visão do Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, todo-poderoso, o único soberano. Como João vai dizer, o apóstolo João vai dizer no capítulo 12, no versículo 41 em diante, que quem Isaías está vendo é o próprio Senhor Jesus. Ele está sentado, e João vai dizer, o apóstolo João vai dizer que
Isaías viu a glória do Senhor, falando do Senhor Jesus. Isaías viu a sua glória. Meu amado irmão, se o Senhor da glória não entrar na história da humanidade, ninguém jamais seria salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que salva não é a fé, é a graça. Pela graça sois salvos. Essa graça maravilhosa de Deus, esse Deus que enche o templo com suas vestes, com a bainha das suas vestes, ele enche o templo, a sua graça, a sua misericórdia, que enche toda a terra está cheia da sua glória, da sua misericórdia, da sua graça. Se Cristo Jesus não vier, se Cristo Jesus não entrar na história da humanidade, se o Verbo não se fizesse carne e habitasse entre nós, jamais haveria salvação. Os 5 primeiros capítulos são a prova. A história da humanidade é a prova, meu amado irmão, de que nós somos irrecuperáveis no nosso pecado. E se Cristo Jesus, o nosso Senhor, não viesse, não saísse da sua glória, o Deus único e soberano, não viesse ao nosso encontro, o próprio Deus se fazendo carne e habitando entre nós, jamais haveria salvação. Aquele que é santo, 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 diante do qual os seres perfeitos e mais poderosos que existem, os serafins, não conseguem contemplar diretamente a face do Senhor. Esses seres que são plenos em poder, santos, diante do Senhor da glória, em quem jamais há pecado, eles mesmo nessa condição não podem contemplar diretamente a face do Senhor, por isso precisam cobrir o seu rosto com suas asas. Esse é aqueles que contemplam Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que está sentado no trono, aquele que não é um homem apenas, aquele que é muito mais do que um profeta, ele que é o Senhor da glória, o único soberano, Deus Todo-Poderoso, que lá em Apocalipse 5 está sentado no trono da glória, com o livro da história da humanidade, e ele, tão somente ele, tem a autoridade sobre esse livro. Cristo Jesus, o nosso Senhor, vem até a humanidade, vem até nós, se faz carne e vimos a sua glória, a glória como o Filho único do Pai. Ele, meu amado irmão, entra na nossa história para mudar a nossa vida. Aqui Isaías está vendo Jesus. Aqui Isaías está vendo a única solução de Deus, o único que pode trazer o ser humano novamente ao Pai Celestial. A presença gloriosa de Deus é vista por Isaías. Isaías vê Jesus Cristo em glória. João vai ver Jesus Cristo em glória. E os dois, então, olhando o Senhor da glória, caem diante dele. Isaías dizendo: eu estou morto, eu estou derretendo, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser me dobrar diante dele e me inclinar diante do Senhor. Assim também lá em Apocalipse capítulo 5, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, todo o fim da história está aqui. Toda a realidade da história está aqui. Cristo reina soberano sobre tudo. Cristo é soberano sobre os anjos, sobre os demônios, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a terra. Quando há toda instabilidade que Isaías está vivendo e vendo, uma situação social, política, econômica irrecuperável, quando há toda instabilidade porque o rei Uzias morreu, e não há mais estabilidade, toda incerteza toma conta da nação de Israel. Meu irmão, há um Deus reinando nos céus e na terra, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, que reina soberano e absoluto, não perdeu o controle. Quando nós não vemos mais solução para a humanidade, quando não há nada debaixo dos céus que possa recuperar o ser humano, que por causa do seu pecado está à beira de toda e plena destruição,
Deus, na sua graça, revela o seu amor em Cristo Jesus para comigo e com você, para com toda a humanidade, e diz: há um único Salvador, há um único Senhor, é Cristo Jesus, não há outro que possa perdoar pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Aqui Isaías está vendo Jesus sentado sobre o alto e sublime trono, e no capítulo 53 do próprio livro de Isaías, ele verá o Senhor da glória crucificado, entregando sua vida naquela cruz como sacrifício pelo pecado. Que visão maravilhosa do livro de Isaías, que coisa extraordinária, irmãos, é olhar para Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço é: quem é Cristo Jesus para você? Quem é Ele para você, meu irmão? Ele é o pobrezinho que nasceu em Belém? Ou Ele é simplesmente uma pessoa, um ser humano, ou um grande profeta? Quem é Ele, meu irmão? Isaías está vendo aquele que é o Deus único e verdadeiro, soberano, aquele a quem todos os anjos, a quem todos os demônios precisam se dobrar e confessar: Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. Um dia toda essa indiferença no mundo inteiro acabará, porque Ele que tem o controle de toda a história, de todo o universo, que reina soberano sobre tudo e sobre todos, Ele estabelecerá o seu reino de glória em toda a terra. E não há nada, irmão, mais importante do que isso. Não há nada e nem ninguém mais importante do que o Senhor da glória. Todas aquelas pessoas estavam acumulando bens e vivendo em seus prazeres, mas então o Senhor da glória revela o seu poder. Um dia tudo isso passará. A Bíblia diz que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo dobrará esse universo como um manto velho e estabelecerá novos céus e nova terra onde habita a justiça. E aonde você estará? Qual será o seu destino? Que você, como Isaías, possa dizer: Senhor, ai de mim, estou aqui arrependido, Senhor. E quando vemos o Senhor de verdade, quando temos um encontro com o Senhor, quando Ele nos encontra, a única coisa que temos que dizer: Senhor, ai de mim, a minha condição, a condição do mundo, da sociedade onde eu vivo, é terrível, Senhor. E aí então vem a graça de Deus, essa graça maravilhosa que perdoa pecados, esse Deus maravilhoso que pelo seu sangue perdoa e purifica todo pecado, esse Deus de toda graça que vem com o seu amor maravilhoso e te dá um banho no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele é, meu irmão, a propiciação, Ele é o sacrifício que nos purifica de todo pecado. Essa deve ser a sua visão de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e esse mesmo que te perdoa é o mesmo que te chama. Esse mesmo que te perdoa é o mesmo que te comissiona, que te chama a servi-lo, a amá-lo, a pregar o Evangelho. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Assim somos chamados, o povo de Deus, esse resto, esse remanescente, a servir o renovo, a servir como esperança entre as nações. Que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e que você possa pregar o Evangelho, que você possa pregar a palavra de Deus, que você possa falar do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa ser esse arauto de Deus, esse proclamador das boas novas, que Deus use a sua vida, que você possa ter seus olhos desvendados para ver Jesus, muito mais do que um profeta, muito mais do que um homem, o Deus Todo-Poderoso sentado sobre o trono da glória, reinando e governando o universo, aquele que criou todas as coisas, que controla todas as coisas. Ele, meu irmão, é o nosso Senhor, Ele é a nossa única esperança, Ele é o nosso Salvador, não há Deus além dele. A nossa esperança não está no presidente, deputados, senadores, na política, na economia, na cultura.
muito menos na educação. Todos esses elementos são importantes, mas nenhum deles pode nos salvar. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor da glória, e a esperança dessa nação não está em nenhum desses elementos, mas está em que esse povo se volte para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja você como Isaías, um profeta de Deus, que vai falar do amor, da graça, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você aquele que vai pregar o Evangelho com alegria, mas também com afinco, com poder, com graça, com liberdade para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e use a sua vida no seu reino de graça e de amor.